Prof, pra mim o áudio tá bem ruim. Tá falando? E agora, tá melhor? Agora tá. Mas ficou bem baixinho, prof. Da Dani parece bem mais alto que o da senhora. E agora, o meu? Melhorou. Pra mim melhorou. Melhorou. E agora, melhorou? Parece que diminuiu um pouco pra mim. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Nossa, agora tá ótimo, prof. Ah. Vamos Tá lá. melhor. Então tá. Eu vou falar então sobre doenças cirúrgicas do fígado, né? Sobre as neoplasias. Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os cistos hepáticos, a neoplasia cística do fígado, doença hepática policística, o cisto hidático, as neoplasias benignas. A gente vai falar sobre adenoma hepático, hiperplasia nodular focal, hemangioma hepático e das malignas hepatocarcinoma. Bom, o que é um cisto simples? Ele é uma formação que é líquida, ele não se comunica com a árvore biliar. Essa é diferente de um cisto de via biliar, um cisto de colédoco, enfim, um cisto que tenha comunicação. A maioria das vezes ocorre no sexo masculino, geralmente mais de 50 anos. A prevalência ocorre entre 2,5% a 7%. Esses cistos geralmente são assintomáticos. Quando tem algum tipo de sintomas, o que a gente pode fazer é cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta, né? Eu prefiro fazer por vídeo, né? Que a gente tira o teto do cisto. Aqui é um cisto bem grande que a gente operou lá no HGU e a gente tirou o teto do cisto, vocês estão vendo? Aí o cisto, essa parte interna, ela é muito vascularizada nessa parte aqui do fígado. Então, não se pode mexer aqui no fundo. A gente só destelha, abre uma área de drenagem, porque essa parte aqui, esse tecido, ele pode continuar produzindo secreção e se precisar, ele vai drenando, tá? Complicações que pode acontecer se não forem operados. Ruptura com hemorragia, infecção do cisto, icterícia por obstrução da via biliar se esse cisto for aumentando. Vai muito no meu consultório cisto de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esses cistos a gente não faz nada, tá? A gente realmente só vai operar se ele estiver tendo algum sintoma. Geralmente esses sintomas são uma obstrução de algum órgão adjacente, tá? A ruptura com hemorragia é a complicação mais comum que a gente tem, tá? Bom diagnóstico diferencial. Então, quando a gente vê um cisto, a gente tem que diferenciar de algum cisto. Cisto hidático, abscesso amebiano, que são bem diferentes, né? Porque o abscesso, o cisto hidático vai ter os vacúolos dentro dele, o abscesso amebiano vai ser pus, tem a característica de abscesso, né? Que a gente vai diferenciar depois do bacteriano, né? Que faz a cultura. Os cistos não infecciosos, que são cistos simples, que é no caso, né? A doença hepática cística, que é diferente do cisto simples. O cisto adenoma, o cisto biliar, que aí é a comunicação com a árvore biliar. E o cisto metastático, que eles têm um componente geralmente de massa, né? E as doenças hepáticas que podem ter um componente cístico, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, pseudocisto intrahepático, cisto traumático, por um trauma, teve uma lesão de via biliar intrahepática e vai formando o cisto. Hemangiomas gigantes, pode ter um componente cístico, congênitos sarcomas embrionários. A neoplasia cística do fígado, como eu falei, ela tem que ter um componente geralmente
de massa, né? A gente tem o tipo cistoadenoma com estroma ovariano. Ocorre em 95% dos casos nas mulheres. Os cistos são septados, ou seja, são cistos que a gente tem que suspeitar por conta deles serem septados. Quando o cisto ele é liso por dentro, a gente classifica ele como cisto simples. A dosagem sérica de CA19 estão aumentadas, tá? Lesão cística multilocular disposta por epitélio colunar ou cuboide secretor de mucina, com acompanhamento densamente celular do estroma ovariano. Esse cistoadenoma, ele se transforma em cistoadenocarcinoma em 30% dos casos. Então, quando a gente tem um diagnóstico de cistoadenoma com estroma ovariano, esse paciente é cirúrgico. O cistoadenocarcinoma sem estroma ovariano pode ocorrer em ambos os sexos. 40 a 60% são cistos multiloculados. O que é isso? É a mesma coisa do outro. A diferença é que um vai ter estroma ovariano e o outro não vai ter. Como a gente vai saber essa diferença? Apenas após a cirurgia. E é claro que quando é feminino, a gente pensa mais com estroma ovariano. O que é cistos septados? Vocês estão vendo esses septos aqui no meio desse cisto? Isso é um cisto, tá? Então, a gente tem uns septos no meio dele, tá? São cistos que a gente tem que investigar melhor. Cistos que são septados, a gente simplesmente não fala que é um cisto e pronto, a gente investiga. Ele tem o mesmo risco de evolução para a magnetização. O diagnóstico a gente faz por tomografia de abdômen total e biópsia por punção. Esse aqui tem só um jeito de... Gente, caiu aqui só pra mim. Não, eu parei porque tinha gente tentando entrar e tava pitando toda hora aqui. Tem que sair. Ah, tá. Eu vou voltar. Agora apareceu a janelinha, fica mais fácil, porque a janelinha tinha sumido antes. Que aí eu não preciso sair para poder autorizar se alguém cair. Entendeu? Tá. Entendeu. Então, diagnóstico, tomografia de abdômen total, que a gente faz, e biópsia por punção. Biópsia por punção só se realmente, de repente, for uma pessoa muito idosa, uma pessoa com muitas comorbidades, para a gente precisar fazer o diagnóstico. Se da outra também é cirúrgico, tá? E a ressonância também tem um papel bem importante quando a gente não tem uma tomografia de boa qualidade. Então, o cistoadenocarcinoma, que é o tumor maligno, no caso, né? É uma massa cística sem comunicação com a árvore biliar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um cisto septado com massa dentro, vocês estão vendo? Olha aqui a massa dentro e aqui as septações. O pico ocorre entre 40 e 60 anos. Eles são derivados do cistoadenoma, que com estroma ovariano geralmente sexo feminino e sem estroma no sexo masculino. A branca tá caindo toda hora. Sintomático, geralmente. Massa palpável é o exame físico, porque ele vai aumentando de tamanho, tá? Então, é um paciente que tem que ser operado. O cisto idático, só para vocês entenderem a diferença, o que é o cisto idático? É o equinococo granulosus. O cisto idático, ele tem um ciclo dele entre a ovelha, né? E o carneiro, né, no caso, e isso aqui é uma ovelha, mas também no carneiro, e o cachorro. O homem é como fala, o homem é um hospedeiro, aquele que entra no ciclo que não tem nada. Oi? Oi? Não ouvi. Intermediário?
Não seria o intermediário, seria a ovelha, né? Tem um nome para isso quando a pessoa, quando o ser vivo não está no ciclo normal, mas ele entra no ciclo de ingerido, digamos. Esqueci o nome agora. Eu vou lembrar depois. O hospedeiro intermediário, né? Seria realmente a ovelha, né? E tem o verme adulto, né? Então, quando o humano ele come o carneiro, a ovelha, que não são bem cozidos, não são bem passados, ele vai ingerir os ovos. E isso, os ovos gostam de se instalar no fígado. Eu tô com 2 casos lá no ambulatório para operar de cisto hidático. Tá. O cara, ele trabalhava no açougue e cortava carne de carneiro, né? E ele se contaminou. E o outro, eu não lembro agora, mas um era tipo uma história bem típica mesmo. Geralmente evolui com dor abdominal, febre baixa, e você pede um ultrassom para avaliar essa dor abdominal, você vai achar essas vesículas. Vocês estão vendo que as imagens são bem diferentes de uma lesão da outra, né? Então, a gente vai ter esses vacúolos que a gente fala, e aqui contém os vermes, os ovos dentro, tá? A gente tem ultrassom e para confirmar o diagnóstico, uma tomografia de abdômen. O sorológico, para confirmar, a gente analisa o monoblote, hemoaglutinação, imunodifusão, reação em cadeia de polimerase, que são os tipos de sorologias que a gente tem para o diagnóstico. O cisto, então, ele pode se apresentar como cisto simples, sem arquitetura interna, exceto por finos ecos espaços no seu interior. E ele pode ser cistos com endocistos descolados devido à ruptura. E cistos com cistos filhos associados com material ecogênico entre os cistos filhos e massa densamente calcificada. Então, ele pode se mostrar dessa forma. Então, ele pode ser um cisto simples, com ecos no seu interior, que você pode suspeitar que seja, e a gente vai pela história, né? Que a gente vai ver. Cistos com cistos, pequenos cistos dentro deles, que é o mais comum, a forma mais comum. E cistos com cistos filhos. O que é isso? Eu tenho um cisto aqui, eu tenho um cisto aqui, eu tenho um cisto aqui dentro, tá? Essa é a diferença. E aí a massa calcificada, quando já tá tudo calcificado, tá? Opa. Agora eu não consigo passar. Deixa eu tirar a legenda. Na seta ali, prof, não dá? A setinha, a primeira, a segunda? Ao contrário. Da esquerda. Na terceira, você fala. Assim. Agora deu. Tem que clicar dentro da onde eu selecionei. A terapia de tratamento é o mebendazol e o albendazol. A gente vai fazendo uso dessas medicações para tentar diminuir o máximo o tamanho, para na hora da cirurgia não ter tantos cistos e nem tantos ovos ativos, né? Porque aí a cirurgia se torna um pouco mais complicada. Então, a terapia ela visa diminuir o cisto e a esterilização. Bom, a cirurgia ela pode ser conservadora ou radical. Ela pode ser simples, com drenagem por tubo, que você coloca um tubo aqui dentro, vou eu com a minha canetinha de novo. Você coloca um tubo aqui dentro e deixa drenando para fora. Não é recomendável, por quê? Porque esses bichinhos aqui, eles amam o peritônio. Então, se eles caem dentro do peritônio, olha o que acontece. Bichinhos na barriga toda, tá? Então não é legal. A marsupialização é isso aqui, a gente entra
e retira o teto, né? A cistectomia parcial, você retira o conteúdo, tira essa tela do cisto, né? E mantém um pouco, pode manter essa cápsula. O que acontece? O cisto hidático, ele tem comunicação com a árvore biliar. Então, é muito comum apresentar fístula biliar após. Então, o ideal é lavar, fazer a cistectomia parcial e deixar um dreno. Que geralmente essas fístulas fecham espontaneamente. A outra opção é hepatectomia parcial. Então, eu vou lá, faço uma hepatectomia direita ou esquerda, ou seja, onde tiver o cisto. A cistoperissectomia total. Isso daqui, então, eu venho aqui e vou cortar aqui. Eu vou tirar um pedaço do parênquima hepático. E a laparoscópica, que é uma arterialização, que é só a retirada do teto, que, como eu falei, não seria muito indicado, né? Depende só se o cisto for muito pequenininho. Doença policística hepática. São quando apresenta mais de 20 cistos. A gente tem 2 tipos. A doença renal dominante, que também pode pegar o fígado, mas ela é predominante renal. E ela tem quando é a doença hepática policística autossômica dominante hepática. Ela vai pegar só o fígado, não vai pegar o rins. Normalmente esses pacientes têm função hepática preservada. Então, a gente tem essas 3 classificações. Classificação A de Guigot, classificação 2 quando a gente tem comprometimento bilateral e classificação C quando a gente não tem quase parênquima ativo. Então, a tomografia seria isso. Seriam cistos com bastante parênquima preservado, tá? Aqui cistos, mas tem alguns parênquimas ainda preservados. Um pouco de parente dentro dos cistos, praticamente, né? Vocês podem não acreditar, mas eu peguei uma paciente com mais cistos que isso. O fígado dela estava na fossa ilíaca direita dela e ela tinha todas as funções, todos os exames de função hepática normal. Tá? Tratamento: fenestração ou destelhamento dos cistos maiores. Por exemplo, aqui que os cistos são maiores, a gente entra, faz a retirada do teto desses cistos, às vezes consegue entrar aqui e vai melhorar bem se tiver uma sintomatologia. Geralmente os pacientes apresentam muito plenitude postprandial, desconforto abdominal, então a gente faz essas cirurgias. Aqui é meio difícil, né, de fazer, que a gente não tem cistos muito delimitados. Aqui a gente pode mexer aqui, que dá uma aliviada, mas não vai resolver totalmente o problema. Ressecção hepática com fenestração, aí a gente poderia resolver tirar aqui essa parte do fígado. Vamos marcar o texto aqui. Tirar essa parte do fígado. Tira essa parte do fígado. E aqui eu abro um buraco para abrir a fenestração. Tá. E o transplante hepático, que é retirar o fígado e colocar um novo. Geralmente naquele tipo C de Guigot, né? É o que é indicado o transplante quando os cistos aumentam muito de volumes, mas geralmente o transplante é feito com o fígado ainda com toda a função hepática preservada, e a indicação é mesmo pelo desconforto abdominal e o aumento do tamanho do volume. Então, quando a gente tem uma doença hepática policística sintomática, a gente vai ver se tem uma doença renal associada. Se ela não tiver, a gente considera ela como a doença hepática policística isolada, né? Se ela for localizada, a gente vai para o destelhamento laparoscópico e ressecção laparoscópica. Restritiva, aí vamos para a cirurgia aberta e até ressecção hepática, retirada de uma parte do fígado. Se ela for difusa, e esse paciente, a gente vai avaliar a função do fígado. Se não tiver, vai para a cirurgia, se precisar, né? E se tiver insuficiência hepática, ela vai para o transplante.
Como eu falei, já tive pacientes com função hepática normal, mas pelo tamanho do fígado foi indicado o transplante. Mas acaba que evolui para insuficiência hepática. Se o paciente tem doença renal associada e tem insuficiência renal dialítica, aí você pode considerar o transplante renal isolado, né? E aí você vai avaliar se tem múltiplos ou se os cistos incomodam, ou se tiver descompensação, você vai fazer o transplante do rim e do fígado junto. Bom, agora falando das neoplasias sólidas, né? O adenoma é uma neoplasia benigna rara, com esse uso tanto de anticoncepcional, testosterona, tudo. Essas lesões começaram a aparecer bastante, tá? O aumento significativo da incidência desse tumor se deve a isso. Doença do depósito de glicogênio, que são as esteatoses hepáticas, também tem um risco aumentado de desenvolver os adenomas e um risco aumentado de aumentarem o tamanho dos adenomas. Geralmente eles são solitários, dificilmente a gente tem uma adenomiomatose hepática, né, em várias partes do fígado. Eu tenho 2 pacientes que eu acompanho, uma lesão cresceu bastante, eu operei, e as outras lesões ficaram estáveis. E aí a gente vai tirando conforme as lesões vão crescendo, né? Geralmente esses pacientes são assintomáticos e o teste de função hepática também. E os alfa-fetoproteínas são normais. Os adenomas muito volumosos, são aqueles maiores de 5 centímetros, eles podem apresentar sangramento intramural, ruptura com dor abdominal e hipotensão. O que são os adenomas? São cordões celulares que lembram hepatócitos normais, separados por sinusoides dilatados que possuem perfusão arterial. Então, eles são diferentes do parênquima hepático, porque lembrando, o fígado, 70% é irrigado pela porta e 30% pela artéria, o parênquima hepático. O adenoma é como se fosse um tecido do fígado, mas ele é irrigado arterial, a circulação dele é arterial. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem saturação de gordura, que já não aparece tanta lesão, mas vocês veem que aqui, após contraste arterial, ela começa a aparecer. Aqui na fora de fase, ela aparece de uma forma diferente. E eu quero, na fase portal ainda, ela aparece. E com o contraste, você vê que ela começa a aparecer. A classificação molecular. Hoje em dia, se indica transplante pelo transplante, não. Se indica cirurgia muito pela classificação molecular. Então, a incidência de biópsia em lesões hepáticas, quando a gente acha que possa ser um adenoma, tem crescido bastante, tá? Eu sou da opinião que se dá para operar, melhor operar do que fazer uma biópsia e sangrar, né? Uma coisa é a lesão tá lá no meio do fígado, eu não sei o que é, eu preciso acompanhar ou eu preciso operar. Outra coisa é ela tá pendurada na ponta do fígado e eu querer biopsiar e isso sangrar, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas já se sabe que quando... Mas o que está acontecendo? As ressonâncias estão ficando tão avançadas, o estudo do T1, T2 para fígado, que pela ressonância já está conseguindo se determinar essa classificação molecular, porque elas se comportam cada uma de uma maneira, tá? Então, quando a gente tem a mutação inativa, o gene supressor, que é o HNF1-alfa, que a gente chama, que ocorre exclusivamente em mulheres e é associado ao anticoncepcional, ela tem pouca tendência à complicação. Então, esses pacientes não têm necessidade de operar. Se a gente tiver na dúvida mesmo que seja uma beta-catetina ou mesmo indeterminado. Então, a gente pede para esse paciente parar o uso do anticoncepcional e a gente reavalia. Geralmente, eles reduzem de tamanho, se tiver alguma dor, melhora. Então, é um paciente que geralmente a gente acompanha. Esse aqui, mutações que ativam o gene beta-catetina,
Esses são mais frequentes em homens e é o que tem maior risco de transformação de câncer, tá? Então, esse é o indicativo clássico de cirurgia. Os inflamatórios são mais frequentes em mulheres e estão associados à obesidade e síndrome metabólica. Então, os pacientes que são obesos e apresentam um adenoma, existe uma grande chance de ruptura e sangramento. Então, o indicado é a gente entrar com medidas para o paciente perder peso logo, melhorar isso para o lesão diminuir, regredir, para diminuir esse risco de ruptura e sangramento. Ele é determinado, ainda são 10% dos casos, essa característica histológica ainda estão sendo estudadas. Então, aqui a gente tem o que eu falei, mutação HNF1-alfa, os inflamatórios, a mutação da beta-catetina e os não classificáveis, tá? Aqui depois vocês vão ler com calma, mostrando como que eles apresentam na ressonância magnética, que, como eu falei, é o que está ajudando hoje em dia a gente a determinar quais são os tipos até para poder indicar a cirurgia. Mas, enfim, como né, a gente precisa determinar o que a gente vai operar. Quando a lesão é menor de 5 centímetros, né, ou no geral, menor de 5 centímetros a gente acompanha. Maior de 5 centímetros, cirurgia aberta ou laparoscópica. Quando a lesão é mais de 5 centímetros em idade fértil, a gente indica a cirurgia ou no sexo masculino, independente do tamanho da lesão, por conta daquele teste molecular que eu falei, da beta-catetina, que indica maior chance de transformação de câncer. Então, quando a lesão é em homem, independente do tamanho, a indicação é cirúrgica. A hiperplasia nodular, ele é composto por hepatoses de aparência normal e que ocorre em fígado com aspecto normal. O que vai diferenciar é a interposição dele dentro do fígado. É o segundo tumor hepático benigno mais frequente, com incidência descrita em 0,9%. Ocorre predominantemente no sexo feminino e em pacientes jovens. Ele geralmente é assintomático e não requer tratamento. Ela pode ser dividida em clássica e não clássica. A clássica ela tem uma arquitetura nodular anormal, vasos mal formados e proliferação de ductos biliares. A não clássica, e essa daqui ela se apresenta com uma cicatriz central na ressonância. A não clássica contém proliferação ductal associada a um dos demais componentes. A patogênese, né, uma malformação vascular e injúria vascular são sugeridas como possível mecanismo para o seu desenvolvimento. A associação com os esteroides é controversa. Quando a gente tem certeza que é uma HNF, a gente não suspende o anticoncepcional, mas está sendo bastante discutido, né? Geralmente eu acabo suspendendo porque não dá às vezes para confiar quando não tenho certeza, não tem uma cicatriz central, que seja uma hiperplasia nodular focal. A hiperplasia nodular focal típica, né? Aqui é uma fase sem contraste, que ela fica praticamente igual ao parênquima. Na fase arterial, ela aparece bastante e ela tem uma cicatriz central bem aqui, ó. Bem aqui. Isso aqui é uma cicatriz central que a gente vai ter. E aqui na fase portal, né? Clareamento rápido. Desculpa, a fase de equilíbrio. E aqui a fase de clareamento rápido. A gente tem uma equidade na fase portal do parênquima com ela. Na ressonância, o que a gente vai ter? Aqui mostrando então melhor a cicatriz central. Isso aqui é patognomônico de hiperplasia nodular focal, tá? E na pós-contraste, a fase de equilíbrio, nota que ela quase não aparece como parênquima, né? Então, isso mostra bastante que é uma hiperplasia nodular focal. Às vezes, a maioria das vezes não é tão fácil assim, gente. Não tem indicação cirúrgica inicialmente.
O acompanhamento, geralmente a gente faz quando a gente tem dúvida ou o paciente é muito ansioso, né? Pode variar de 6 meses a 2 anos, conforme sua evolução. Muito grandes, que podem apresentar compressão de órgãos vizinhos, pode ser indicado cirurgia. De repente, uma lesão no segmento 3, de 7 centímetros, que está causando uma plenitude, deve ser indicada cirurgia. O hemangioma são tumores hepáticos mais comuns, ocorrem entre mulheres de 30 a 50 anos de idade. Frequentemente, eles são pequenos e solitários e possam atingir de 20 centímetros. Eu, até hoje, operei um de 20 centímetros. Mesmo os grandes de imersão, a maioria dos doentes são assintomáticos, tá? Então, isso aqui é uma característica de uma TC. Então, a gente tem uma fase sem contraste. É fase arterial. Perdão, é sem contraste, isso mesmo. Aqui é fase arterial, aqui é fase portal e de equilíbrio. Então, aqui não tem contraste, aqui na fase arterial está entrando contraste lentamente, diferente do adenoma, que ele já dá aquela clareada da hiperplasia nodular focal, que na hiperplasia vai aparecer mais na fase portal, e aqui na fase portal ela já está mais cheia de contraste, porque o crescimento dela é centrípeto e lento, e na fase de equilíbrio que ela vai estar completamente cheia. Na ressonância, da mesma forma, tem aquela impregnação periférica e depois central. Então, isso diferencia bastante o hemangioma. A gente tem uma síndrome relacionada ao hemangioma, que são gigantes, né, aqueles maiores de 10 centímetros, que chama Kassab-Merritt. O que é? O sangue fica circulando ali dentro do hemangioma, que são malformações vasculares, e vai ocorrendo lise. Com essa lise, esses pacientes vão apresentando coagulopatia e anemia, tá? A cirurgia deve ocorrer se tiver ruptura e sangramento intraperitoneal. O tratamento também pode ser por embolização, ligadura da artéria hepática ou transplante hepático, tá? Quando tem sangramento, o ideal realmente é cirurgia, hepatectomia, embolização nos casos de hemangioma muito grandes, mas não funciona muito. O ideal realmente é a cirurgia desses hemangiomas grandes. Agora, o último, prometo para vocês, é o hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma é a segunda causa de mortalidade de câncer do mundo. Ocorre mais em homens que mulheres. É o câncer primário mais prevalente. E os fatores de risco são que hepatite B e C, alcoolismo, os usos de esteroides, hemocromatose e obesidade. E né? É aquele fígado gorduroso e o pessoal fala, não é nada não, é só um fígado gorduroso, não dá nada não isso. Então, isso daí pode dar cirrose e pode dar o hepatocarcinoma. Histologicamente, ele se divide em 5 tipos. O CHC esclerosante, o carcinoma fibrolaminar, carcinoma colangiocelular, que são os mais agressivos, hepatocarcinoma também são bem agressivos. Bom, o rastreio deve ser feito em pacientes que já têm a cirrose instalada ou hepatopatia crônica já evoluindo para cirrose. E mostra aquele grau de... A gente vai ter um aumento do fígado no ultrassom, difusamente, grave, já com alterações nodulares. Então, isso é um paciente que a gente tem que fazer um rastreio de lesão nele. Portadores de vírus B e C. E como a gente faz esse rastreio? Ultrassom e alfa-fetoproteína a cada 6 meses. O diagnóstico a gente pode ser, na TC, o que a gente vai ver? Lesão hipervascular na fase arterial, igual adenoma. Clareamento do contraste na fase portal ou tardia. É um washout desse paciente.
Nódulos Então, qual que é o organograma, né? Quando a gente vai investigar os nódulos em pacientes já cirróticos com hepatite B ou C. Se o nódulo for menor que 1 centímetro, porque o fígado desses pacientes já é muito nodular, deve repetir ultrassom em 3 meses. Se permanecer estável entre 18 e 24 semanas, vai retornar a ultrassom em 6, em vez de ser de 3 em 3. Se teve um aumento do nódulo, proceder de acordo com o tamanho da lesão. Então, a gente vai lá. Esse nódulo cresceu, ou esse nódulo já é maior que 1 centímetro. É para uma avaliação da TC ou ressonância. A gente vai ver se ele tem o famoso washout. O que é isso? Hipervascularização, ele brilha na fase arterial, e isohipotenuação na fase portal ou tardia. Ele dá aquela lavagem rápida, por isso que chama washout, ele limpa rapidamente. Se for presente, a gente vai tratar como carcinoma hepatocelular. Se não tiver, vai repetir. Se você fez TC, você vai repetir a ressonância e tentar achar novamente. Se for ausente, esse paciente vai partir para biópsia. Se for presente, tratar como carcinoma hepatocelular. O tratamento vai depender muito da avaliação da função hepática, tá? Então, como que a gente vai avaliar a função do fígado desse paciente? A gente usa o MELD e o chá de Coburg. O MELD, quais são os exames que a gente precisa da bilirrubina, INR e da creatinina desse paciente? Quando o MELD desse paciente de 10, mortalidade, essa mortalidade aqui é na espera por um transplante, tá? Quando é maior que 10, menor em 1 ano, espera do transplante em 1 ano. Quando é menor que 10, ocorre 4% de mortalidade. Quando é 10 e 19, o MELD, 7%. 40 ou mais, 100% de mortalidade. A gente pega aquilo lá e a gente também junta com isso aqui, para avaliar qual é o MELD e qual é o CHARD desse paciente. Então, o que a gente usa aqui? A gente usa albumina, bilirrubina, o TAP desse paciente. Então, são 3 exames laboratoriais e 2 de exame físico, que é encefalopatia hepática e ascite. A albumina, então, a gente vai avaliar e colocar na tabela, bilirrubina também, o tempo de protrombina também. A encefalopatia hepática, então, a gente tem os graus, grau 1, grau 2, grau 3, 4, não coloquei. Então, o que é grau 1 ou 2? É aquele paciente que tem uma confusão mental leve, né? E ele conversa, né, com você, mas conversa embolada. O 2, a gente vai ter flapping. O 3 já teve uma pior, o rebaixamento sensório bem importante. E o grau 4 é o coma. Na CIT, a gente tem que avaliar se é ausente, leve ou moderada. E com isso, a gente vai classificar em CHARD A, no CHARD B ou CHARD C. Quando ele está 5 a 6 pontos, geralmente a gente chama de CHARD A. O que é CHARD A? Então, é um paciente que vai ter só um desses aqui alterados, né? Ou nenhum alterado. É um paciente que tem uma hepatopatia crônica ou um cirrótico que tem a função hepática dele preservada. O CHARD B é um paciente que já vai ter 2 ou mais alterados aqui, né? E 2 até 4 alterados, né? E é um paciente que tem uma reserva já bem comprometida. E o C é aquele que já tem completamente comprometido a função do fígado. A gente, isso aqui é muito importante na hora de determinar qual vai ser o tratamento desse paciente. Então tá. Então se eu tenho um carcinoma hepatocelular, se ele for uma lesão menor de 2 centímetros, um CHARD A, aquele paciente que é bem preservado a função do fígado, um PS0. O que é isso? É um paciente que ele é totalmente independente. Ele vai ser um candidato ao transplante. A gente vai avaliar o que desse paciente?
Se ele é tabagista, se ele não é tabagista, se ele já tem meta hepática, se tem meta externamente, meta óssea, meta cerebral, meta pulmonar. Então tem que fazer toda a avaliação. Se ele não for candidato ao transplante, tem um risco cirúrgico muito alto, ele tem mais risco de morrer na mesa do que sem fazer o transplante, ele vai para a ablação. O que é ablação? É você entrar com uma agulha e queimar a lesão, tá? Vou falar mais pra frente. Se ele for candidato a transplante, a gente vai avaliar a pressão da porta, que faz por ultrassom, ou pode fazer por cateterismo também, e avaliação das bilirrubinas. Se a bilirrubina for aumentada, ou a pressão da porta for aumentada, a gente vai avaliar as doenças associadas. Se tiver, vai para a ablação. Se a bilirrubina e a porta, a gente vai avaliar se ela está aumentada, ela vai para o transplante. Se a porta e a bilirrubina normal, esse paciente vai para a ressecção, vai para a cirurgia. Se tiver lesão única ou 3 lesões menores de 3 centímetros, CHAD A e B, PS0, a gente vai avaliar. Se for lesão única, faz o mesmo esquema de lesão menor de 2 centímetros. Se for 3 lesões menores de 3 centímetros, que a gente vai falar mais pra frente, que se chama critério de Milão, a gente vai avaliar se tem doenças associadas. Se não tiver, vai para o transplante. Se tiver, a gente vai para a ablação. Se for multinodular, mas o paciente for um paciente que tem uma função hepática preservada e o PSA 0, que é aquele independente, ele vai para a quimioembolização. Se ele já tiver uma invasão portal, uma lesão extrahepática, ele vai para o sorafenib. E se ele for estágio terminal, que seria o B para o C, PS3 e 4 totalmente dependente, vai ter medida de suporte básico só paliativo para esse paciente, tá? Então, a ablação, a ressecção e transplante são intenções curativas. A quimioembolização, sorafenib são tratamentos com intenção paliativa. Hoje em dia, a gente tem algumas outras coisas, né? Então, a gente pode curar e a gente pode queimar a lesão do paciente, tá? Vou falar mais pra frente sobre elas. Então, alternativa de tratamento. A gente tem o transplante hepático, a ablação por radiofrequência, transarterial quimioembolização, o TACI, a radioterapia, a radioembolização, a ablação percutânea com etanol e crioablação. Bom, o transplante hepático, quando que a gente indica, né? Quando é um chart PUG-C, tem que estar dentro dos critérios de Milão, menos ou igual a 5 centímetros ou até 3 lesões de até 3 centímetros cada. E sem evidência de invasão vascular, sem metástase à distância e sem linfonodos regionais. São pacientes que a gente pode transplantar. Ah, professora, mas eu já vi fulano que tinha lesão de 6 centímetros e acabou sendo transplantado. O que faz? Às vezes, é o que a gente chama de terapia de ponte, né? Pode ser a radiofrequência, mas geralmente a gente usa quimioembolização. O que é a radiofrequência? Então, a radiofrequência a gente entra com uma agulha dentro do tumor e queima ele, tá? E a quimioembolização eu vou falar mais pra frente. Quando que a gente usa isso? De tumores de maior ou igual a 2 centímetros até 4 centímetros, quando ele não tem indicação de ressecabilidade. A comorbidade é muito alta, a localização eu vou tirar muito o fígado, então são pacientes que a gente opta pela ablação. Pacientes cirróticos, tipo CHAD B para CHAD C, que não tem indicação cirúrgica mais, então são pacientes que a gente pode fazer. Pode ocorrer recidiva local. Quando ocorre recidiva local após ressecção, ou seja, eu fui lá, operei o paciente, tirei o tumor por cirurgia e logo, ou durante o acompanhamento, foi observada uma lesão de 3 centímetros. Para eu tentar preservar o máximo de parênquima desse paciente, eu vou lá e queimo a agulha. Então, como funciona? É um calor de alta frequência, 60 graus. Ele faz uma necrose ao redor do eletrodo, né? E ele faz o ideal até 2 centímetros
a mais da lesão para a gente ter uma ablação efetiva. Ela pode ser guiada por ultrassom, ou por via aberta, ou por via laparoscópica. A contraindicação que esteja próximo de estruturas nobres. Isso é o quê? Perto de uma via biliar direita, uma via biliar esquerda, perto de uma veia suprahepática, porque a condução ali, o sangue, fica passando perto da agulha e não deixa que não deixa que você queime adequadamente, ou até pode causar um sangramento. Então, a quimioembolização que eu falei, ele pode ser uma terapia de ponte, vai lá na artéria do tumor do hepatocarcinoma, o hepatocarcinoma ele tem uma irrigação totalmente arterial, você vai lá, queima ele, para poder reduzir o tamanho, para você poder indicar o transplante. Isso, obviamente, em pacientes que não têm metástase ainda. É uma injeção de quimioterapia com lipiodol que vai trombosar essa artéria, o material procoagulante na artéria que nutre o tumor. Não deve ser realizado em pacientes com bilirrubinas maior que 2, TGP muito alterado, tumor envolvendo mais de 50% do fígado, senão você vai necrosar praticamente o fígado. Insuficiência cardíaca e renal, porque quando você necrosa esse tumor, o volume de sangue e de TNF-alfa, assim, necessita de um rim funcionando adequadamente, de uma função cardíaca boa. A CIT, porque aí você já tem comprometimento de quase todo o parênquima, e sangramento por varizes de esôfago, que isso já mostra uma cirrose, e trombocitemia pelo risco de sangramento. A radioterapia é para tumores radiosensíveis, alternativa para tratamento em ressecáveis e pacientes não candidatos a transplantes. Você faz o 3D com a formulação da radioterapia, faz uma intensiva e a radioterapia estereotáxica, que é ligado ao tipo de tumor. A radioembolização é uma inovação que é o que faz uma injeção igual à quimioembolização, mas em vez de você injetar lipiodol ou quimioterápico, você joga o Itril 90. Ele tem esse isótopo que ele vai produzir uma radioembolização local. Em pacientes com trombose de porta, que a gente já não indicaria mais quimioembolização, pode ser feita. Pode ser uma terapia de ponte para o transplante em doenças avançadas. A contraindicação é encefalopatia, ou seja, o paciente já tem uma função hepática bem comprometida, obstrução biliar pelo tumor e Child-Pugh-C. Crioablação. O que é isso? Eu não gosto de fazer isso aqui. A crioablação é o quê? É a mesma coisa, é radiofrequência, mas é com frio. Geralmente quem gosta de fazer é o pessoal da escola japonesa e da escola chinesa, tá? De fígado. É indicado para tumores irressecáveis e tem alto efeito colateral termal. Ele forma um gelo dentro do fígado. Então, a chance de fístula de via biliar é muito grande, a chance de sangramento é muito grande. Eu não gosto, não. E boa noite para vocês, gente. Acabou. Boa noite, prof. Gracinha. Obrigada. Peraí, deixa eu parar a gravação aqui. A gente fala besteira.